Junte-se ao Japão Assombrado para explorar o sobrenatural e apoiar nossa missão de trazer os melhores contos de terror japonês. Meu nome é Tomoji. Tenho 48 anos e sou caminhoneiro no Japão há mais de 2 décadas. Passei a maior parte da minha vida na estrada, atravessando vilarejos e cidades, vendo o mundo se transformar diante dos meus olhos, enquanto meu caminhão roncava pela estrada. Muitos dizem que o volante é uma forma de liberdade, mas para mim, sempre foi uma forma de fuga. Não gosto de ficar parado. O movimento constante me acalma, faz com que o barulho dos meus pensamentos diminua, pelo menos até aquela noite. A rota que peguei naquela noite era uma das mais remotas e isoladas que já percorri. Uma velha estrada que serpenteava por uma floresta densa na região de Tohoku. Era um caminho que evitava, mas as circunstâncias me obrigaram a usá-lo. Precisei desviar por ali para evitar um congestionamento na rodovia principal. As árvores pareciam engolir a estrada, e a única luz era a dos meus faróis, que iluminavam o asfalto sinuoso e os galhos retorcidos, projetando sombras que dançavam como espectros. O cheiro de pinho fresco misturava-se com a umidade da floresta, denso e perturbador. Logo no início, senti algo estranho, mas ignorei. O rádio chiava, como se interferências elétricas estivessem acontecendo. Minha cabeça doía de um jeito esquisito, mas achei que fosse só cansaço. Eu sabia que não deveria estar ali. Sabia que aquele era um caminho evitado por muitos. Alguns falavam sobre assombrações, sobre luzes estranhas na mata, mas nunca dei muita atenção para essas histórias. Eu tinha uma entrega a fazer e, para mim, isso bastava. Continuei dirigindo, mas tudo parecia errado. Não de um jeito óbvio, mas como se o mundo ao meu redor estivesse distorcido, ligeiramente fora de foco. As árvores pareciam se fechar sobre mim e o ar ficou mais pesado. A brisa fria que entrava pela janela aberta tinha um cheiro metálico, como de sangue velho. Meu estômago se apertou. Era como se algo estivesse observando, escondido entre os troncos, se aproximando a cada quilômetro. O motor começou a engasgar, cuspindo fumaça, e meu coração acelerou. Reduzi a velocidade, procurando um lugar onde pudesse parar com segurança. No entanto, quanto mais eu avançava, mais percebia que a estrada parecia estar se alongando, mudando de forma. O asfalto se transformava em cascalho, a iluminação dos faróis parecia ficar mais fraca e eu não conseguia ver muito à frente. O cheiro de queimado começou a invadir a cabine. Era forte, quase sufocante, e o ar parecia ficar mais pesado. Meus dedos estavam escorregadios no volante, suando. Minha boca estava seca e toda a garganta ardia. De repente ouvi um som metálico, como um guizo, mas distorcido. Olhei para o retrovisor, tentando entender de onde vinha. Não havia nada, só o escuro. Minha respiração estava ofegante. O barulho das folhas farfalhando ao vento parecia estar cada vez mais próximo. Fechei a janela rapidamente, tentando bloquear a sensação de que algo estava rastejando por ali. Mas quando fiz isso, o caminhão pareceu tremer, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Olhei de novo pelo retrovisor e por um segundo vi um rosto pálido, deformado, observando. Mas quando pisquei, desapareceu. Meu rádio voltou a chiar, emitindo sons incompreensíveis, estáticos, seguidos por sussurros. Pensei em desligá-lo, mas uma voz cortou o chiado. Era uma voz fraca, feminina,
como um eco distante. Você não deveria estar aqui, ela disse num tom quase suplicante. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvir o pulsar no ouvido. O caminhão começou a perder potência, desacelerando, até que parou de vez. Fiquei ali, no meio daquela estrada deserta, cercado pela escuridão, sem saber o que fazer. Tentei ligar o motor, mas ele só tossiu e morreu. E então eu ouvi passos, lentos, arrastados, na lateral do caminhão. Quando finalmente a lanterna iluminou a estrada, percebi que algo havia mudado. No meio da escuridão, vi 3 pequenas figuras paradas à frente, bloqueando meu caminho. Eram crianças, ou, pelo menos, pareciam ser. Uma menina de cabelos longos e negros, seu rosto meio oculto por trás das mechas, segurava uma boneca antiga com um vestido sujo. Ao seu lado, 2 outras crianças, um garoto de olhar vazio e um sorriso perturbadoramente largo, e uma menina menor, com olhos desproporcionalmente grandes e sem brilho, que pareciam atravessar a própria escuridão. Meus instintos diziam para fugir, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia mover o volante. O suor escorria pela minha testa e o ar ficou mais denso, quase sufocante. As 3 crianças ficaram ali, imóveis, olhando diretamente para mim. O menino deu um passo à frente. Seus pés descalços, pálidos e pequenos, afundavam levemente na lama. Ele apontou para mim e seus lábios se moveram, mas não emitiu som algum. Senti um calafrio percorrer minha espinha, uma sensação de vazio, como se o próprio ar ao meu redor tivesse sido sugado. O rádio chiou novamente, e dessa vez o som se tornou um riso infantil, suave, porém distorcido, como se estivesse vindo de um lugar muito distante, ou de dentro de um pesadelo. A menina de cabelos longos levantou lentamente a cabeça, revelando um rosto pálido, com olhos negros, vazios. Ela sussurrou algo, mas sua voz parecia ecoar dentro da minha mente, um murmúrio baixo e insistente que eu não conseguia entender. Enquanto eu tentava ligar o motor novamente, as crianças começaram a se mover lentamente, como se deslizassem pelo chão sem realmente caminhar. Seus olhos estavam fixos em mim, sem piscar, e seus corpos pareciam pálidos e translúcidos, como se não estivessem completamente presentes. A sensação de frio na cabine do caminhão aumentou e o vidro começou a embaçar, formando manchas estranhas, como mãos pequenas pressionadas contra o vidro. Desesperado, desliguei a lanterna e por um breve momento as crianças desapareceram na escuridão. Respirei fundo, meu coração batendo tão forte que eu quase podia ouvi-lo. Mas, quando olhei de novo, eles estavam mais perto. Podia sentir um cheiro adocicado, quase nauseante, como o de flores murchas misturadas com terra molhada. As crianças se aproximaram e eu pude vê-las mais claramente agora. A menina com a boneca sussurrava alguma coisa, seus lábios movendo-se sem emitir som. Então ela ergueu a boneca diante de si, como se estivesse oferecendo-a para mim. A boneca tinha um rosto rachado e sujo, com olhos que pareciam seguir meus movimentos, e sua boca estava costurada com fio vermelho. O menino começou a rir, um riso sem emoção, quase robótico. Sua pele estava manchada com algo que parecia lama, ou talvez sangue seco. Ele apontou para o pneu do caminhão e eu vi que estava esvaziando rapidamente, como se perfurado por algo invisível. Tentei engatar a marcha e acelerar, mas o caminhão apenas tossia e se sacudia sem sair do lugar. A terceira menina, a menor,
se aproximou do retrovisor. Seus olhos grandes e sem vida me fitavam diretamente. Então, de repente, ela gritou, um som agudo e penetrante que fez meu corpo inteiro estremecer. O grito não era de uma criança, mas algo monstruoso, inumano, como um lamento de dor profunda misturado com um riso macabro. E então, os vidros do caminhão estouraram e senti o vento frio da noite cortar meu rosto. Eu tentava de tudo para fazer o motor funcionar, mas ele só tossia e morria, como se estivesse decidido a não me deixar sair dali. O pânico começou a tomar conta de mim e senti um frio cortante subir pela espinha. Eu sabia que precisava pensar rápido, mas minha mente estava em branco. Olhei ao redor da cabine, procurando desesperadamente algo que pudesse me proteger. E então, vi uma velha coberta jogada no banco de trás, suja de poeira e óleo. Peguei-a com pressa, me joguei no banco do passageiro e me cobri, fechando os olhos com força. Comecei a murmurar uma prece, segurando um terço que pendia do retrovisor, apertando-o tão forte que os pequenos grânulos machucavam minha mão. As palavras saíam trêmulas, mal pronunciadas, enquanto eu suplicava a Deus para me proteger. O ar ao meu redor parecia gelado e pesado, como se estivesse sendo comprimido. Tudo ficou tão silencioso que eu podia ouvir o bater do meu próprio coração, pulsando forte contra o peito. De repente, o silêncio foi quebrado por um som leve, quase inaudível, de pés pequenos pisando na cabine. Eu congelei, prendendo a respiração, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas os sons continuaram. O ranger do banco ao lado, como se alguém estivesse se sentando ali. O farfalhar de papel, como se estivessem mexendo nos documentos do caminhão. A alavanca do câmbio foi movida, seguida pelo som abafado de risadinhas infantis. Meu coração quase saiu pela boca. Depois ouvi a buzina. O som agudo e estridente explodiu no meio da noite, me fazendo pular sob a coberta. Era a buzina do meu próprio caminhão. 1, 2, 3 vezes, como se estivessem se divertindo com aquilo, brincando com meu medo. O riso continuou, os sussurros se tornaram mais altos, e eu estava à beira de um colapso, segurando o terço tão apertado que mal conseguia sentir minhas mãos. Continuei a rezar durante toda a madrugada, sem coragem de mover um músculo. Ouvi mais passos, risos, o som de pequenos dedos batendo na janela, arranhando o vidro, até que finalmente comecei a ouvir o canto dos pássaros. A luz da manhã penetrou fracamente pela janela. O frio ainda dominava o ambiente, mas o silêncio tinha voltado. Permaneci imóvel por um longo tempo, esperando qualquer som, qualquer movimento, mas nada aconteceu. As crianças pareciam ter desaparecido com a noite. Com cuidado, levantei a coberta e olhei ao redor. A cabine estava vazia. A luz do dia filtrava-se pelas árvores, iluminando o interior do caminhão. Tentei ligar o motor uma última vez. Com um ronco baixo, o caminhão voltou à vida, como se nada tivesse acontecido. Suspirei de alívio, enxugando o suor da testa, e saí rapidamente daquele lugar, acelerando na estrada até alcançar a rodovia principal. Algumas horas depois, parei em um posto de gasolina para descansar e tentar me recompor. Ainda estava abalado, meus pensamentos a mil. Enquanto enchia o tanque, encontrei um colega caminhoneiro, o Hideki, que frequentemente fazia as mesmas rotas que eu. Ele percebeu meu estado e, com uma expressão curiosa, se aproximou. Tomoji, você está bem? Parece que viu um fantasma. Hideki brincou,
mas sua expressão logo se tornou séria ao ver o meu rosto pálido. Respirei fundo e contei a ele tudo o que tinha acontecido naquela estrada, cada detalhe perturbador, cada som, cada visão. Ele me ouviu em silêncio, seu rosto cada vez mais sombrio. Quando terminei, ele balançou a cabeça lentamente e seus olhos se estreitaram como se estivesse tentando lembrar de algo. Então, você pegou aquela estrada, né? Ele murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Faz sentido. Já ouvi outras histórias como a sua. Que tipo de histórias? Perguntei sentindo um arrepio. Hideki suspirou e começou a falar, a voz baixa e cuidadosa, como se temesse que algo pudesse escutar. Há uns 10 anos, um caminhoneiro fez esse mesmo trajeto. Ele estava com pressa, correndo na estrada, e numa curva, perdeu o controle do caminhão. 3 crianças estavam brincando perto da estrada naquela noite, e ele não conseguiu desviar a tempo. Foi um acidente feio. As crianças morreram na hora. Desde então, alguns dizem que a estrada ficou assombrada. Quem passa por lá de noite, especialmente caminhoneiros, costuma relatar ter visto crianças brincando na beira da estrada, ou mesmo dentro do caminhão. Meu sangue gelou ao ouvir isso. As 3 crianças. Aquelas que eu tinha visto na estrada, aquelas que tinham entrado no meu caminhão. Hideki continuou. É por isso que muitos de nós evitam aquela rota. Dizem que, até hoje, aquelas crianças procuram vingança ou talvez apenas alguém para brincar. Quem sabe? Ele olhou para mim com uma expressão grave. Tomoji, eu sei que você não acredita nessas coisas, mas talvez seja melhor nunca mais pegar aquele caminho. Eu assenti, tentando manter a calma, mas o medo era palpável. Desde então, sempre que a noite cai e estou na estrada, não consigo evitar olhar pelo retrovisor, esperando não ver mais aqueles pequenos rostos pálidos. O riso infantil ainda ecoa nos meus sonhos, como um aviso, lembrando-me de que há lugares onde nem todos devem ir. Durante décadas, percorri as rotas mais remotas do Japão, transportando cargas de uma ponta a outra do país. No entanto, uma noite específica, enquanto atravessava uma região rural montanhosa, algo aconteceu que nunca consegui esquecer. Era uma noite fria de outono, e a escuridão parecia mais densa do que o habitual. O ar estava carregado com a umidade de uma chuva que não caía, fazendo cada respiração parecer pesada. Meu caminhão, um velho modelo Hino que já havia suportado muitos quilômetros, rugia contra a subida íngreme da estrada, e os faróis cortavam a escuridão, mas não conseguiam penetrar nas sombras das árvores que ladeavam a estrada sinuosa. O rádio, que sempre foi meu companheiro nas longas jornadas noturnas, começou a falhar. Primeiro, o volume abaixou sozinho e depois, uma estática irritante substituiu a música. Tentei ajustar o dial, mas não encontrei nada além de chiados. Por vezes, parecia que vozes sussurravam entre as interferências, como se uma conversa distante tentasse se fazer ouvir. Mas as palavras eram indistinguíveis, quase como um lamento vindo de algum lugar muito longe. O cheiro do interior do caminhão, uma mistura de couro desgastado e fumaça de cigarro antiga, parecia mais forte naquela noite, como se estivesse impregnando minhas narinas, tornando difícil respirar com normalidade. E então, as luzes do painel começaram a piscar, jogando sombras inquietas sobre meu rosto cansado. O volante estava úmido nas minhas mãos, o suor fazendo o couro parecer mais escorregadio a cada quilômetro percorrido.
A estrada, normalmente deserta, parecia ainda mais isolada. Não havia nenhum outro veículo em vista, e a escuridão à minha volta parecia absorver qualquer som, exceto o constante ronco do motor. Meu estômago revirava com uma sensação crescente de desconforto, um pressentimento de que algo estava terrivelmente errado. Foi então que aconteceu. Enquanto contornava uma das curvas mais traiçoeiras da estrada, uma figura apareceu repentinamente diante do caminhão. A luz dos faróis a iluminou de uma forma quase surreal. Uma mulher, parada no meio da estrada. Ela vestia um kimono antigo, sujo e rasgado, que parecia ter sido exposto aos elementos por décadas. Seus cabelos longos e desgrenhados cobriam grande parte de seu rosto, mas o que era visível era pálido e imóvel, como uma máscara de porcelana. Pisei no freio com força e o caminhão guinchou em protesto, as rodas derrapando no asfalto molhado. O som ecoou nas montanhas, um grito metálico que parecia ser absorvido pela noite. Meu coração batia descontrolado, como se quisesse sair do meu peito, e minha boca estava seca, com um gosto amargo de medo se formando na minha língua. Quando consegui focar novamente, ela havia desaparecido. Nada além da estrada vazia diante de mim. A respiração ficou presa na minha garganta, enquanto tentava entender o que tinha acabado de ver. Será que era minha mente pregando peças, fruto do cansaço acumulado? Sacudi a cabeça, tentando afastar aquela imagem perturbadora, e forcei-me a continuar dirigindo. Mas a sensação de estar sendo observado persistia, aumentando com cada curva que eu fazia. Os olhos ardiam, tentando penetrar a escuridão, mas ela parecia crescer, sufocando a pouca luz que restava. A cada quilômetro, comecei a notar movimentos rápidos nas sombras ao lado da estrada. Eram breves lampejos, como se algo estivesse correndo entre as árvores, sempre fora do meu campo de visão direto. O som de folhas secas sendo pisadas e galhos quebrando ecoava na minha mente, embora eu soubesse que não devia haver ninguém ali. O cheiro de algo podre invadiu o caminhão, um odor pungente que fez meu estômago revirar. Era como se algo estivesse apodrecendo nas profundezas da floresta ao meu redor, e o vento trouxesse aquele aroma fétido para mim. Engoli em seco, tentando afastar a náusea, mas o gosto amargo não saía da minha boca. A tensão crescia dentro de mim, o suor escorrendo pelas têmporas e se misturando ao frio que parecia penetrar pela janela. O ar dentro do caminhão estava pesado, difícil de respirar, e eu sentia como se o peso do medo estivesse pressionando o meu peito. Então, sem aviso, o motor do caminhão morreu. A perda do som familiar do motor deixou um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo pulsar acelerado do meu coração. As luzes do painel apagaram-se, mergulhando-me em uma escuridão completa, e por um momento não consegui mover um músculo. Então ouvi. Primeiro foi um leve farfalhar, quase como o som de um tecido esfregando contra a lataria do caminhão. Depois um sussurro, suave e quase inaudível, mas inconfundível. Vinha de fora, do lado da minha janela. Lentamente virei a cabeça, o frio correndo pela minha espinha. Ela estava lá novamente. A mulher, com seu kimono esfarrapado, estava parada ao lado do caminhão, apenas centímetros de distância da minha janela. Seus olhos, vazios e escuros como a noite, fixaram-se nos meus, e sua boca se abriu em um sorriso distorcido, revelando dentes sujos e irregulares. O som de sua respiração pesada
Quase um gemido parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu queria gritar, mas minha voz não saiu. O ar parecia preso na minha garganta e o suor agora escorria pelo meu rosto como uma correnteza. Tudo dentro de mim gritava para que eu saísse dali, mas meus músculos não obedeciam. Então, ela desapareceu. A escuridão voltou a ser total e o motor do caminhão roncou de volta à vida, como se nada tivesse acontecido. Com as mãos tremendo, engatei a marcha e acelerei, deixando aquele lugar maldito para trás o mais rápido que pude. Cheguei à próxima cidade ao amanhecer, exausto e abalado. Nunca mais voltei àquela estrada e até hoje evito falar sobre o que aconteceu naquela noite. Mas a imagem daquela mulher, seus olhos vazios e seu sorriso distorcido, nunca me deixou. Fico me perguntando se era algo sobrenatural que encontrei naquela estrada, ou se foi minha mente, exausta e isolada, que criou aquele pesadelo. Seja como for, aquela noite mudou minha vida para sempre.